Meu filho me ligou. Estou me casando amanhã. Saquei todo o dinheiro das suas contas bancárias e vendi a casa. Tchau. Eu simplesmente ri alto. Ele não sabia que a casa que vendeu, na verdade... Fico feliz que você esteja aqui comigo. Por favor, curta este vídeo e escute minha história até o fim. Eu havia passado 37 anos construindo minha vida cuidadosamente. Meu nome é Margarete Santos, e aos 64 anos achei que já tinha visto tudo o que a vida poderia me oferecer. Morava numa casa modesta em Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalhava na biblioteca municipal e aproveitava minha rotina tranquila. Meu filho Diego tinha 34 anos e sempre foi ambicioso demais. A primeira coisa estranha aconteceu 3 meses antes de tudo desmoronar. Diego me ligou perguntando sobre os números das minhas contas bancárias. Mãe, preciso te ajudar a configurar débito automático, disse ele. Hesitei, mas era meu filho, meu único filho. Seu pai havia morrido quando Diego tinha 12 anos, e eu o criei sozinha, sacrificando tudo. O segundo sinal veio 6 semanas depois. Diego veio me visitar com sua noiva, Bruna. Ela tinha 26 anos, bonita daquele jeito calculista que me deixava desconfortável. Esta casa deve valer bastante agora, Margarete, disse ela, percorrendo tudo com os olhos. O mercado imobiliário nesta região valorizou muito. É minha casa, respondi simplesmente. Não tenho interesse em vender. Mas algo em seus olhos me fez sentir um frio na barriga. Então vieram os extratos bancários. Naquele domingo em particular, meu coração parou. Minha conta poupança, aquela com 380 mil reais que havia acumulado através de décadas de economia cuidadosa, mostrava um saldo de 3.600 reais. Minha conta corrente estava vazia, exceto por 159 reais. Minhas mãos tremeram quando liguei para o banco. A atendente confirmou que os saques foram autorizados através do Internet Banking para uma conta de Diego Santos. Não consegui falar, simplesmente desliguei. Fiquei sentada na minha cozinha por 3 horas olhando para a parede. Como ele pôde? Eu havia lhe dado tudo. Havia sacrificado minha juventude, minhas oportunidades, meus relacionamentos. Meu telefone tocou na manhã seguinte. Diego. Oi, mãe. Ótima notícia. Amanhã eu me caso. A Bruna e eu decidimos não esperar. Vamos ter uma cerimônia linda no Copacabana Palace. Minha garganta apertou. Diego, minhas contas bancárias. Ah, isso. Mãe, saquei o dinheiro. Precisava para o casamento e para nosso novo começo. E tem mais uma coisa. Vendi a casa. Eu tinha a procuração daqueles documentos que a senhora assinou ano passado. O fechamento foi ontem. A senhora tem 30 dias para se mudar. O mundo girou. Você vendeu minha casa? Consegui um preço ótimo, 1.020.000 reais. Esse dinheiro vai para a nossa entrada num apartamento em Ipanema. Conversamos depois da lua de mel. Tchau, mãe. A ligação caiu. Fiquei ali sentada, telefone na mão, sentindo o peso da traição. Então, lentamente, algo mais cresceu dentro de mim. Comecei a rir, porque Diego não fazia ideia do que acabara de fazer. Aquela casa que ele vendeu não era a minha casa real. Era o imóvel de aluguel que eu havia comprado 15 anos atrás. Aquele atualmente ocupado por inquilinos com contrato de locação durando mais 18 meses. Minha casa real, aquela onde eu realmente vivia, livre de financiamento, valendo quase 1.800.000 reais, estava em um fideicomisso sob o nome da família da mãe do meu falecido marido. Diego nem sabia que existia. A risada desapareceu, deixando para trás algo mais duro. Sentei na mesa da minha cozinha e me forcei a pensar claramente. A venda do imóvel de aluguel criaria um pesadelo legal para ele. Os compradores descobririam inquilinos com contrato válido. Diego enfrentaria processos por fraude, possivelmente acusações criminais. A procuração que ele mencionou. Eu nunca havia assinado tal documento. Nunca. Minha poupança roubada doía mais. 380.000 reais representavam minha segurança, minha liberdade,
meu cuidado médico futuro. Mas aqui estava o crucial que Diego não entendia. Eu não estava indefesa. Havia passado décadas trabalhando em escritórios jurídicos antes de me tornar bibliotecária. Entendia contratos, direito imobiliário e fraude. Mais importante, eu havia mantido registros meticulosos de tudo. Abri meu arquivo e peguei a pasta rotulada Imóvel Aluguel, Rua das Palmeiras. Dentro estavam cópias do contrato de locação com o Silva, prova de seu depósito calção e minha própria escritura da propriedade. Nunca havia dado procuração a Diego. Em seguida, verifiquei meu arquivo de propriedades imobiliárias. Minha casa real estava titulada sob o fideicomisso Família Roberto Santos, estabelecido por minha falecida sogra 20 anos atrás. Diego havia crescido nesta casa, mas aparentemente nunca havia entendido a estrutura legal por trás dela. Fiz café e comecei a listar o que precisava fazer. Primeiro, reportar o roubo à polícia. Segundo, contatar o departamento de fraude do meu banco. Terceiro, contratar um advogado. Quarto, garantir que os Silva fossem protegidos. Quinto, reunir evidências da fraude de Diego. Mas enquanto escrevia, minha mão diminuiu o ritmo. Eu queria mandar meu próprio filho para a prisão? O pensamento me deixou enjoada. Apesar de tudo, ele ainda era o garotinho que eu balançava para dormir. Então me lembrei de sua voz no telefone, alegre, casual. A senhora vai ficar bem com sua aposentadoria, como se ele não tivesse feito nada de errado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha vizinha Patrícia. Meg, vi uma placa de venda aparecer na sua propriedade da Rua das Palmeiras ontem, depois sumir esta manhã. Está tudo bem? Respondi. História longa. Podemos nos encontrar para um café amanhã? Patrícia era minha amiga há 15 anos e era uma paralegal aposentada. Naquela noite, mal dormi. Continuei imaginando o rosto de Diego quando percebesse o que havia feito. Pela manhã, eu tinha meu plano. Não iria à polícia imediatamente. Em vez disso, reuniria cada pedaço de evidência, documentaria cada crime e construiria um caso irrefutável. Então, confrontaria Diego com a escolha: fazer restituição completa voluntariamente ou enfrentar processo criminal. Liguei para o banco às 9 em ponto. Preciso reportar fraude e roubo das minhas contas, disse a atendente. E preciso de um registro completo de todas as transações dos últimos 6 meses. Em seguida, liguei para Martim Oliveira, um advogado que frequentava meu clube do livro. Martim, preciso da sua ajuda. Meu filho roubou minhas economias e vendeu fraudulentamente uma propriedade que possuo. Houve uma pausa. Margarete, isso é sério. Quanto estamos falando? 380 mil em roubo de dinheiro. Aproximadamente R$ 1.000.020 em produto de venda fraudulenta de propriedade. Desliguei e me olhei no espelho. Meu cabelo prateado estava arrumado, meus olhos azuis claros e determinados. Parecia a avó doce de alguém. Diego havia esquecido que avós doces também podiam ser guerreiras quando necessário. O escritório de Martim Oliveira ficava num prédio tranquilo no centro da cidade. Sentei diante dele em sua mesa, minha pasta de documentos entre nós. Ele leu tudo com crescente incredulidade. Margarete, isso é pior do que pensei, disse finalmente. Seu filho forjou documentos para vender uma propriedade que não possuía. Isso não é apenas fraude civil, é criminal. Ele pode enfrentar de 5 a 10 anos de prisão. Eu sei, disse calmamente, mas preciso entender todas as minhas opções antes de decidir como proceder. Martin acenou. Aqui está o que fazemos primeiro. Arquivo de relatório de fraude com seu banco para congelar mais transações. Segundo, entrar em contato com a empresa de título. Terceiro, registramos um boletim de ocorrência. E os compradores da propriedade? Eles provavelmente processarão Diego por fraude, uma vez que descobrirem os inquilinos. Martin se recostou. Margarete, tenho que perguntar. Tem certeza de que quer passar por isso? Ele é seu filho. Encontrei seus olhos. Ele roubou minhas economias de vida e tentou me deixar sem casa. Que tipo de filho faz isso?
Passamos 2 horas preparando documentos. Quando saí do escritório de Martim, havia registrado queixas de fraude tanto com o meu banco quanto com a empresa de título. Enquanto caminhava para meu carro, meu telefone tocou. Diego. Mãe, por que o banco está me ligando sobre investigação de fraude? O que está acontecendo? Respirei fundo. Diego, o banco sinalizou os saques da minha conta como suspeitos. É procedimento padrão. Mas eu sou seu filho. Diga a eles que está tudo bem. Está tudo bem, Diego? Você pegou 380 mil reais sem minha permissão. Sua voz mudou, ficando mais dura. Eu tinha sua permissão. A senhora me deu acesso às suas contas para emergências. Para emergências? Não para roubar tudo o que possuo. Eu não roubei, peguei emprestado. A Bruna e eu vamos te devolver depois que nos estabelecermos. Ele soou defensivo agora. E a venda da casa foi completamente legal. Eu tinha procuração. Diego, nunca assinei papéis de procuração. Silêncio. Então, sim, assinou. Ano passado, lembra quando estava doente com pneumonia? Levei para o hospital. Meu sangue gelou. Eu havia estado doente ano passado, hospitalizada por 4 dias com pneumonia severa. Diego havia se aproveitado da minha doença para me fazer assinar documentos que eu não entendia? Preciso ver esses papéis, disse. Mãe, pare de ser difícil, está tudo legal. Só ligue para o banco e diga para cancelarem a investigação. Deveria ter pensado nisso antes de roubar sua mãe. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Patrícia veio com vime e simpatia. Contei tudo a ela, observando seu rosto mudar de choque para raiva. Aquele desgraçado, disse. Meg, você sabe que estou aqui para o que precisar. Ligamos para os Silva juntas. Tom Silva atendeu, sua voz preocupada. Expliquei a situação o mais gentilmente possível. Então seu filho vendeu a casa em que moramos sem contar para a senhora ou para nós? Seu contrato ainda é válido, assegurei. Estou trabalhando com meu advogado para resolver isso. Vocês estão protegidos. Depois que desligamos, Patrícia serviu mais vinho. Diego não faz ideia do que está vindo, né? Não, disse. Ele acha que sou apenas uma velha confusa que ele pode manipular. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da empresa de título. Minhas mãos tremeram enquanto lia. Dona Margarete, nossa investigação revelou sérias irregularidades com a venda da Rua das Palmeiras, 1247. O documento de procuração submetido por Diego Santos parece conter sua assinatura, mas o selo do cartório é de um tabelião cuja licença estava vencida na época. Adicionalmente, o documento está datado durante sua hospitalização, mas nossos registros mostram que o tabelião estava em um estado diferente naquele dia. Estamos tratando isso como possível falsificação e fraude. Congelamos todos os fundos da venda pendente de investigação. Encaminhei o e-mail para Martim Oliveira com uma única linha. Ele forjou tudo. Essa era a prova que eu precisava. Diego havia cometido fraude calculada. Havia levado documentos falsos para minha cama de hospital. Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Diego. Mãe, precisamos conversar. Pode vir ao casamento amanhã, por favor? Quero você lá. Digitei de volta. Estarei lá. Que ele pensasse que estava tudo bem, que se casasse com sua noiva calculista, celebrasse com meu dinheiro roubado. Eu sorriria, tiraria fotos, faria o papel da mãe orgulhosa, e então, quando ele menos esperasse, mostraria a ele as consequências. O casamento foi exatamente o que esperava, caro, espalhafatoso e totalmente desprovido de calor genuíno. O Copacabana Palace brilhava com rosas brancas e lustres de cristal. Usei meu melhor vestido, azul marinho, elegante, discreto. Bruna parecia deslumbrante num vestido de grife. Diego estava ao lado dela no smoking, radiante como se não tivesse uma preocupação no mundo. Quando me viu, correu até mim. Mãe, a senhora veio! Estou tão feliz que esteja aqui. Me afastei, estudando seu rosto. Ele realmente acreditava que me roubar era apenas estranho? Parabéns, Diego, disse uniformemente. Bruna se juntou a nós, seu sorriso afiado.
Margarete, tão gentil da senhora vir. Diego estava preocupado que ficasse chateada com o dinheiro e a casa, mas é tudo para melhor, realmente. Que atencioso, respondi, meu tom agradável, mas meus olhos frios. A cerimônia foi breve. Sentei na primeira fileira, assistindo meu filho prometer amar essa mulher que o havia ajudado a trair sua própria mãe. Durante a recepção, fiz conversas educadas, bebi champanhe e tirei fotos que nunca iria querer ver novamente. Então, bem quando eles cortaram o bolo, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Martim Oliveira. Investigação policial aberta. Acusações de fraude sendo preparadas. Prosseguir? Olhei para Diego, rindo com seus padrinhos, completamente alheio. Ainda não, pensei. Que aproveite este momento. Seria o último feliz por muito tempo. O confronto veio 3 dias depois. Diego e Bruna apareceram na minha porta sem avisar. Diego parecia furioso. Que diabos você fez? Diego exigiu, passando por mim para dentro da minha sala. A empresa de título congelou o dinheiro da venda da casa. Estão ameaçando apresentar acusações. Fechei a porta calmamente. Talvez porque foi forjada. Você assinou esses papéis. Assinei papéis em branco enquanto delirante com febre, sem saber o que eram. Você se aproveitou de sua mãe doente. Bruna deu um passo à frente. Isso é ridículo. Diego estava te ajudando. Você é velha. Margarete, não pode mais gerenciar suas finanças. Estávamos fazendo um favor. Sua máscara escorregou, revelando a oportunista fria por baixo. Diego é seu filho. Tudo o que você tem deveria ir para ele eventualmente mesmo. Entendo, disse calmamente. Então esse foi seu plano desde o início. Encontrar um homem com pai rico, manipulá-lo para roubar dela, depois construir sua vida com o dinheiro dela. Bruna riu. Áspero e feio. Acha que é tão esperta? Vai abandonar essas acusações ou vamos fazer sua vida um inferno? Vamos contar a todos que você tem demência. Vamos fazer você ser declarada incompetente. Senti gelo se espalhar pelas minhas veias. Isso é uma ameaça? É uma promessa, Diego disse, sua voz baixa e ameaçadora. Mãe, estou tentando ser legal aqui. Só diga ao banco e à empresa de título que cometeu um erro. Então todos podemos seguir em frente. E se eu não fizer isso? Diego se aproximou, se impondo sobre mim. Então descobrirá o quão difícil sua vida pode se tornar. Vamos amarrá-la no tribunal por anos. Vamos drenar qualquer dinheiro que tenha restante em custas legais. Por um momento senti medo genuíno, mas eu não havia sobrevivido 37 anos sozinha sendo fraca. Saiam da minha casa, disse, minha voz como aço. Os dois, agora. Mãe, saiam! A força da minha voz o surpreendeu. Vocês têm 5 segundos antes de eu ligar para a polícia. Eles saíram, Bruna cuspindo maldições, o rosto de Diego contorcido de raiva. Quando o carro dele se afastou, sentei pesadamente no meu sofá, minhas mãos tremendo. A máscara havia caído. Agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. Liguei para Martin na manhã seguinte. Registre o boletim de ocorrência. Apresente todas as acusações. Quero que sejam processados na extensão máxima da lei. Tem certeza? Completamente. Pelos próximos dias não fiz nada além de descansar. Li livros, cuidei do meu jardim, almocei com Patrícia. Precisava recuperar minha força. O confronto me abalou mais do que queria admitir. Uma semana após nosso confronto, Diego ligou. Sua voz era diferente, mais suave, quase infantil. Mãe, podemos conversar, por favor? Considerei desligar. Em vez disso, disse, estou ouvindo. Tenho pensado muito sobre tudo, sobre o que fiz. Ele fez uma pausa. Estava errado, mãe. Vejo isso agora. Deixei a Bruna entrar na minha cabeça. Mas você é minha mãe. Nunca deveria ter... Sua voz quebrou. Sinto muito, mãe. Por favor, podemos resolver isso? Parte de mim queria acreditar nele. Queria perdoá-lo imediatamente. Mas eu havia aprendido minha lição sobre confiança cega.
O que exatamente está propondo, Diego? Vou devolver o dinheiro, todo ele. A Bruna e eu vamos fazer um empréstimo se necessário. E a coisa da casa, vou resolver. Estava falando rapidamente agora, urgentemente. Só por favor, abandone a investigação policial. Não posso ter antecedentes criminais, mãe. Vai arruinar minha carreira, minha vida inteira. Deveria ter pensado nisso antes de cometer fraude. Quanto tempo levará para devolver o dinheiro? Perguntei. Talvez 6 meses, 1 ano no máximo. Diego, você não tem 6 meses. A investigação já está em andamento. Sua voz mudou novamente, ficando desesperada. Então o que você quer? Só me diga o que quer. Quero restituição completa em 30 dias, disse. Cada real que pegou. Mais juros. Quero uma confissão por escrito do que fez. Quero que enfrente as consequências de suas ações. Isso é impossível. Não podemos conseguir esse tipo de dinheiro em 30 dias. Então deveria ter pensado nisso antes de roubá-lo. Meu Deus, você é desumana. O desespero se transformou em raiva. Sou seu filho, seu único filho. Como pode fazer isso comigo? Como você pôde fazer o que fez comigo? Respondi calmamente. Tchau, Diego. Desliguei e desliguei meu telefone. Naquela tarde, Bruna veio sozinha. Observei pela janela enquanto ela saía do carro, vestida impecavelmente. Tocou a campainha 3 vezes antes de eu atender. Margarete, precisamos conversar de mulher para mulher. Seu sorriso estava tenso. Posso entrar? Não. Ela piscou, surpresa. Estou tentando fazer as pazes aqui. Faça da varanda. Sua mandíbula se contraiu, mas manteve a compostura. Olha, sei que pensa que sou uma interesseira que manipulou seu filho, mas amo Diego, realmente amo. E estou tentando salvá-lo deste desastre, me convencendo a abandonar as acusações, fazendo você ver a razão. Sua máscara escorregou ligeiramente. Entende o que acusações criminais farão a ele, à carreira dele, ao nosso futuro? Sim, disse. É exatamente por isso que precisam ser apresentadas. Bruna me encarou, depois riu. Um som frio e amargo. Sabe de uma coisa? Diego estava certo sobre você. É uma velha egoísta que não suporta ver o filho feliz. Está tão amarga e sozinha que quer arrastá-lo para baixo com você. Terminou? Vai se arrepender disso, ela sibilou. Quando Diego estiver na prisão, quando nosso relacionamento for destruído para sempre, vai perceber que escolheu dinheiro sobre seu próprio filho. Tchau, Bruna. Fechei a porta no rosto furioso dela. Naquela noite, Patrícia veio com o marido, Miguel, e 2 outros casais do nosso clube do livro. Trouxeram comida, vinho e algo mais valioso, solidariedade. Soubemos o que está acontecendo, Patrícia disse, me dando um longo abraço. Queríamos que soubesse que não está sozinha. Sentamos na minha sala e contei tudo a eles. Não apenas os fatos, mas a dor, a traição, a culpa de processar meu próprio filho. Eles ouviram sem julgamento. Está fazendo a coisa certa, Miguel disse firmemente. O que Diego fez foi criminoso. Se deixar passar, está dizendo que ele pode trair qualquer um sem consequências. Carol Ferreira acenou. Meu irmão roubou da nossa mãe. Ela perdoou. Não apresentou acusações. Ele fez de novo 5 anos depois. Algumas pessoas só aprendem através de consequências. O apoio deles me envolveu como um cobertor quente. Eu não estava louca. Não era desumana. Era uma mulher se protegendo de alguém que provou não ser confiável. Quando eles saíram naquela noite, Patrícia apertou minha mão. Mantenha-se forte, Maggie. Está fazendo a coisa difícil, mas é a certa. Fui dormir naquela noite sentindo paz. Paz fria e dura. Na manhã seguinte, liguei para Martin Oliveira. Nenhum acordo, nenhum compromisso. Prosseguimos com o processo completo. Eles vieram juntos num domingo de manhã. Os vi pela janela, Diego e Bruna, caminhando pela minha entrada com passos cuidadosos. Diego carregava flores.
Bruna tinha uma caixa de confeitaria, oferendas de paz. Quase não atendi à porta, mas a curiosidade venceu. Mãe, a voz de Diego era gentil, seus olhos vermelhos como se tivesse estado chorando. Por favor, nos dê apenas 5 minutos. Contra meu melhor juízo, os deixei entrar. Sentamos na minha sala, eles no sofá, eu na poltrona, mantendo distância. Diego pôs as flores na mesinha de centro. Margaridas, minhas favoritas. Mãe, estávamos errados, Diego começou. Sobretudo, a forma como falamos com você, as coisas que dissemos, foi imperdoável. Ele se inclinou para a frente, sua expressão sincera. Essas últimas 2 semanas não tenho conseguido dormir. Continuo pensando no que fiz, como machuquei você. Era exatamente o que queria ouvir. Então por que parecia uma performance? Bruna falou em seguida, sua voz contida. Margarete, também lhe devo um pedido de desculpas. Fui terrível com você. Disse coisas cruéis. A verdade é que estava com medo. Olhou para as mãos. Meus próprios pais são pobres. Cresci sem nada. Quando conheci Diego, vi uma chance de uma vida melhor e empurrei demais. Coisas que você o convenceu a fazer? Perguntei calmamente. Sim, ela admitiu. Foi ideia minha. O dinheiro, a casa. Diego não queria fazer. Persuadi ele. Diego pegou minha mão. Não puxei. Mãe, queremos consertar isso. Estamos dispostos a fazer o que for necessário. Já fizemos uma segunda hipoteca no apartamento que compramos. Podemos lhe dar R$300 mil em 2 semanas. O resto levará tempo, mas pagaremos cada centavo de volta. Com juros, Bruna acrescentou rapidamente. E as acusações criminais? Perguntei. O rosto de Diego caiu. Essa é a questão, mãe. Se tiver antecedentes criminais, perderei meu emprego. Trabalho no mercado financeiro. Me demitirão imediatamente. Ele apertou minha mão. Não estou pedindo para me perdoar, mas estou implorando para me dar uma chance de consertar isso sem destruir meu futuro inteiro. Por favor, Margarete, Bruna disse. Queremos ter filhos. Diego quer lhe dar netos, mas não pode fazer isso da prisão. Netos? A palavra me atingiu como um golpe físico. Havia sonhado em ser avó. Eles sabiam exatamente onde atacar. Estudei os dois. A performance era boa. As lágrimas de Diego pareciam genuínas. O remorso de Bruna parecia real. Mas notei pequenas coisas, como os olhos de Bruna continuavam olhando para o relógio, como o aperto de Diego na minha mão apertou quando não respondi imediatamente. O que acontece se eu disser não? Perguntei suavemente. A mudança foi instantânea. A expressão de Diego endureceu. Bruna se recostou, braços cruzados. Então está escolhendo destruir seu filho, Diego disse categoricamente. E para quê? Dinheiro que nem precisa. Tem sua casa preciosa, sua vida confortável. Está tirando a minha por vingança. Não é vingança, é justiça. Justiça? Bruna riu asperamente. Diego é seu único filho. Tudo que tem vai para ele quando morrer mesmo. Só precisávamos antes. Então está dizendo que deveria ter morrido mais cedo? Não torça minhas palavras. Bruna retrucou. Estou dizendo que é uma velha vingativa, que não suporta ver o filho feliz com alguém que não é você. Diego não me defendeu, apenas observou. Me levantei devagar. Saiam. Mãe, saiam. Minha voz tremia de raiva. Vocês entram na minha casa com suas lágrimas falsas e suas manipulações, tentando me fazer sentir culpa para deixá-los me roubar sem consequências. Acham que não vejo o que estão fazendo? Diego se levantou, seu rosto corando de raiva. Vai se arrepender disso, quando estiver sentado numa cela de prisão, quando a Bruna me deixar porque não posso prover para ela, quando estiver sozinha em todos os feriados pelo resto da vida, lembre-se que escolheu isso. Não escolhi isso, disse friamente. Você escolheu no dia que decidiu roubar de sua mãe. Bruna agarrou o braço de Diego. Vamos embora, ela não vale a pena.
Saíram pisando duro, batendo a porta atrás deles. Fiquei na minha sala tremendo, não de medo, mas de fúria. Haviam tentado tudo: pedidos de desculpa, manipulação, culpa, ameaças. Mas sob a raiva senti algo mais, um fio pequeno e frio de medo. E se Diego estivesse certo? E se eu estivesse destruindo ele? Não. Afastei os pensamentos. Havia visto por trás de suas máscaras. Havia visto o cálculo, a manipulação, a completa falta de remorso genuíno. Eles não sentiam por terem me machucado, sentiam por terem sido pegos. Peguei as margaridas que Diego havia trazido e as joguei no lixo. Então liguei para Martim Oliveira. Acabaram de tentar me manipular para abandonar as acusações, disse a ele. Que disse a eles? Disse para saírem da minha casa. Houve uma pausa, depois a risada calorosa de Martim. Boa para você, Margarete. Isso exigiu força real. A data do julgamento chegou 6 semanas depois. Martim havia me preparado para tudo. O processo, as perguntas, a probabilidade de Diego aceitar um acordo. Mas Diego, teimoso e iludido, recusou. Insistiu em lutar contra as acusações. Usei um terno cinza simples e maquiagem mínima. Martin havia me aconselhado a parecer simpática, mas forte. Você não é uma vítima, disse. É uma sobrevivente. O tribunal era frio, luzes fluorescentes refletindo nos pisos polidos. Sentei atrás da mesa da promotoria. Diego sentou do outro lado do corredor com Bruna e seu advogado, um homem de terno elegante chamado Ricardo Chen. Quando os olhos de Diego encontraram os meus, vi algo que não esperava. Medo genuíno. Bom, a promotora, uma mulher severa chamada Andrea Walsh, havia construído um caso arrasador. Registros bancários mostrando as transferências não autorizadas, testemunho da empresa de títulos sobre a procuração forjada, análise pericial da falsificação notarial, o testemunho do Silva sobre a venda ilegal da propriedade. A estratégia de defesa de Diego ficou clara: me pintar como confusa e vingativa, alegar que havia agido com minha permissão. Shen se levantou para sua declaração de abertura. Senhoras e senhores, este é um caso sobre mal-entendido familiar. Margarete Santos deu ao filho Diego acesso às suas contas e o autorizou a cuidar de seus assuntos imobiliários, porque tem 64 anos, mora sozinha e precisava de ajuda. Diego não roubou de sua mãe, agiu com a bênção dela, mas agora, influenciada por terceiros, a senhora Santos reescreveu a história para se retratar como vítima. Senti raiva ferver no meu peito, mas mantive minha expressão neutra. O julgamento prosseguiu metodicamente. Andréa chamou testemunha após testemunha, construindo seu caso. O representante do banco testemunhou que liguei imediatamente ao descobrir os fundos perdidos, angustiada e confusa. O representante da empresa de título explicou os documentos fraudulentos. O perito em caligrafia mostrou como minha assinatura nos papéis de procuração não combinava com minha assinatura normal. Então chegou meu testemunho. Subi ao banco das testemunhas, coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. Andréa me guiou pela minha história, gentil, mas firmemente. Expliquei meu relacionamento com Diego, meu orgulho em criá-lo sozinha, minha devastação ao descobrir sua traição. Senhora Santos, Andréa perguntou, a senhora deu permissão ao Diego para sacar 380 mil reais da sua conta poupança? Não, disse claramente, nunca. Deu permissão para ele vender sua propriedade de aluguel? Não. Essa propriedade gera renda, que complementa a minha aposentadoria. Nunca autorizaria sua venda. Assinou papéis de procuração, dando ao Diego controle sobre suas finanças? Não conscientemente. Estava hospitalizada com pneumonia severa. Minha febre chegou a 40 graus. Diego trouxe papéis para minha cama de hospital. Disse que eram formulários de seguro. Mal estava consciente. Não me lembro de assinar nada. Shen me interrogou agressivamente, tentando me pintar como vingativa e confusa. Mas eu havia me preparado. Permaneci calma, respondi cada pergunta diretamente e nunca perdi a compostura.
Não é verdade, senhora Santos, que ressente o casamento de Diego com Bruna? Não, ressinto Diego roubar minhas economias de vida. Tiveram discussões sobre o relacionamento dele? Tivemos conversas, mas isso não é sobre a escolha de esposa dele, é sobre roubo e fraude. É uma mulher solitária, não é? Morando sozinha, sem família próxima além de Diego. Estou contente com minha vida, Sr. Chen. Ser independente não me torna vingativa. Chen tentou vários outros ângulos, mas nada colou. Eu tinha a verdade do meu lado. Então Diego subiu ao banco. Chen o guiou através de sua versão dos eventos. Como estava preocupado comigo, como eu havia pedido ajuda com finanças, como eu estava tão feliz em ajudar com seu casamento. A performance de Diego foi polida, simpática. Então Andréa se levantou para interrogatório e tudo desmoronou. Senhor Santos, testemunhou que sua mãe pediu para ajudar a gerenciar suas finanças. Quando exatamente ela fez este pedido? Diego hesitou. Foi contínuo, ao longo de vários meses. Pode fornecer alguma documentação deste acordo? E-mails, mensagens, cartas? Foi verbal. Entendo. E os papéis de procuração? Disse que ela os assinou voluntariamente no hospital. Sim. Mas o tabelião cujo selo aparece nesses documentos estava em São Paulo naquele dia. O hospital fica no Rio. Como esse tabelião testemunhou a assinatura de sua mãe? O rosto de Diego empalideceu. Eu não sei. Talvez haja um erro nos registros. Um erro? A voz de André estava afiada. Ou forjou o reconhecimento após obter a assinatura de sua mãe sob falsos pretextos. Não forjei nada. Senhor Santos, vamos falar sobre a venda da propriedade. Informou aos compradores que a casa tinha inquilinos com contrato ativo? Eu pensei que haviam sido notificados. Por quem? O corretor deveria ter. Estava se representando como proprietário com autoridade total para vender. Não tinha responsabilidade de divulgar todos os fatos materiais? Diego estava gaguejando agora, se contradizendo, sua história polida desmoronando. Na galeria, viu o rosto de Bruna empalidecer. Andréa pressionou mais. A verdade é, Sr. Santos, que sabia exatamente o que estava fazendo. Forjou documentos, vendeu propriedade que não possuía, roubou as economias de sua mãe e fez tudo isso por uma razão: para financiar seu casamento e sua nova vida. Não é verdade? Não, estava ajudando minha mãe. Ela queria ser roubada. Ela queria ficar sem casa. Objeção. Chen estava de pé, argumentativa. Procedente, disse o juiz, mas o dano estava feito. O júri havia visto Diego entrar em pânico, visto ele se contradizer, visto ele exposto como mentiroso. Quando os argumentos finais terminaram, sentiu uma calma estranha. Acabou. Não o julgamento em si, o júri deliberaria, mas minha parte neste pesadelo. Havia dito a verdade, fornecido evidência, e me recusado a ser manipulada. Ficamos de pé quando o júri saiu para deliberar. Diego se virou para me olhar uma última vez. Seus olhos estavam vazios, derrotados. Mantive seu olhar firmemente. O júri deliberou por 3 horas. Quando retornaram, seus rostos estavam solenes, mas certos. Na acusação de roubo qualificado, como consideram o réu? Culpado. Na acusação de fraude, como consideram o réu? Culpado. Na acusação de falsificação, como consideram o réu? Culpado. O rosto de Diego desabou. Bruna soltou um soluço engasgado. Sentei perfeitamente imóvel, sentindo o peso daquela única palavra ecoar pelo tribunal. Culpado, culpado, culpado. O juiz agendou a sentença para 2 semanas depois. Diego foi liberado sob fiança, mas a realidade havia se instalado. Iria para a prisão. Fora do tribunal, repórteres esperavam. Martin havia me avisado que estariam lá. Senhora Santos, como se sente sobre o veredicto? Um repórter gritou. Parei, considerei, depois falei claramente. Sinto que a justiça foi feita. O que meu filho fez foi criminoso. Ele traiu a pessoa que mais o amava.
e deve enfrentar as consequências dessa escolha. Tem alguma mensagem para outras famílias lidando com abuso financeiro de idosos? Sim, vocês não são obrigados a proteger pessoas que os machucam, mesmo que sejam família, especialmente se forem família. Amor sem limites não é amor, é facilitação. Martin me guiou ao seu carro e nos afastamos do caos. A audiência de sentença foi brutal de testemunhar. A juíza, uma mulher de cabelos prateados chamada Márcia Henrique, ouviu declarações de impacto. Os Silva descreveram o estresse de quase perder sua casa. Os compradores descreveram o pesadelo financeiro que Diego havia criado. Eu descrevi a traição, a violação da confiança, a devastação emocional. Então o advogado de Diego apresentou seu apelo por clemência. O próprio Diego se levantou, sua voz tremendo, e pediu desculpas. Excelentíssima, sei que nunca posso desfazer o que fiz. Traí minha mãe, a mulher que sacrificou tudo por mim. Deixei ganância e julgamento pobre destruir nosso relacionamento. Entendo que devo enfrentar punição. Só peço misericórdia, uma chance de eventualmente reconstruir minha vida. A juíza Henrique o olhou por um longo momento, sua expressão ilegível. Senhor Santos, não cometeu um erro, fez uma série de escolhas calculadas, forjou documentos, explorou a doença de sua mãe, cometeu fraude contra múltiplas partes. Esses não foram crimes de paixão ou desespero, foram crimes de direito e ganância. Ela fez uma pausa. Não mostrou remorso até ser pego. Ameaçou sua mãe quando ela buscou justiça. Não merece clemência. Ela o sentenciou a 7 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 4. Adicionalmente, restituição completa para mim e os compradores da propriedade, mais custas judiciais e multas. O total chegou a mais de R$600 mil. Diego desabou em sua cadeira, soluçando. Bruna sentou congelada. Quando o oficial levou Diego algemado, ele me olhou uma última vez. Encontrei seus olhos, mas não disse nada. Não havia mais nada para dizer. Após a sentença, Martin e eu nos reunimos em seu escritório para discutir a ordem de restituição. O tribunal congelou os bens de Diego e Bruna, explicou. O apartamento que compraram será vendido. Suas contas bancárias serão apreendidas. Estarão pagando de volta por anos, possivelmente décadas. E a Bruna? Não foi acusada criminalmente, já que Diego assumiu o papel principal, mas é responsável pela restituição como sua esposa. Seus salários podem ser penhorados, seus bens apreendidos. Pensei na mulher que me havia chamado de velha vingativa. Justiça, parecia, tinha seus próprios planos para ela. Nas semanas seguintes, as consequências se espalharam. Diego perdeu o emprego no mercado financeiro. Nenhuma empresa empregaria um criminoso condenado. As redes sociais de Bruna ficaram no escuro. Amigos se distanciaram. Seu apartamento foi vendido com prejuízo. Recebi o primeiro pagamento de restituição, R$45 mil da venda do apartamento. Levaria anos para recuperar o valor total, mas o sistema estava funcionando. Os Silva me mandaram um cartão. Obrigado por ter a coragem de defender o que é certo. Você salvou nossa casa e ensinou a nossos filhos uma lição importante sobre justiça. Patrícia fez um jantar pequeno para celebrar a conclusão do julgamento. Nossos amigos do Clube do Livro brindaram minha força, minha resistência, minha recusa de ser vitimizada. Você fez algo notável, Meg, Miguel disse. A maioria das pessoas teria recuado, mas você se manteve firme. Não tive escolha, respondi. Ele não me deu escolha. Mas mesmo celebrando esta vitória, senti o vazio dela. Havia vencido no tribunal, mas perdi meu filho. O garotinho que criei não existia mais. Ainda assim, tinha meu alto respeito. Tinha minha casa, meus amigos, meu futuro garantido. E havia enviado uma mensagem que ecoaria muito além deste tribunal. Mães merecem respeito. Pessoas idosas merecem proteção. E crimes contra a família ainda são crimes.
Diego teria 7 anos na prisão para pensar sobre o que perdeu. Esperava que em algum lugar naquele tempo encontrasse remorso genuíno. Mas se encontrasse ou não, eu havia encontrado algo mais valioso, eu mesma, minha força, meu valor. 6 meses após a sentença de Diego, minha vida floresceu inesperadamente. Comecei um negócio de consultoria ajudando pessoas idosas a se protegerem de abuso financeiro. Patrícia se juntou a mim e hospedamos workshops em centros comunitários. Cada pessoa que ajudei se sentia como redenção. Minha dor tinha propósito. Viajei para Portugal e Argentina, reconectei com velhos amigos, e no meu 65º aniversário, Patrícia fez uma festa surpresa. Olhando os rostos calorosos me cercando, percebi que Diego estava errado. Não estava sozinha. Tinha comunidade, propósito e felicidade genuína. Enquanto isso, o mundo de Diego desabou. A prisão foi brutal. Foi atacado, desenvolveu depressão e lutou com ansiedade. Bruna se divorciou dele após 8 meses. Mudou-se de volta com os pais, trabalhando em 2 empregos no varejo para pagar restituição. Suas redes sociais desapareceram. Ninguém queria namorar a mulher que roubou uma mãe idosa. A carreira financeira de Diego foi destruída. Seu empregador o processou. Suas certificações foram revogadas. Amigos o abandonaram. Sua liberdade condicional foi negada. Sem perspectivas de emprego, sem cartas de apoio, sem evidência de reabilitação. Cumpriria os 7 anos completos. Havia escolhido a mim mesma e, paradoxalmente, essa escolha levou ao período da minha vida. Olhando para trás agora, entendo o que aconteceu. Havia amado Diego tão completamente que esqueci de ensiná-lo a me amar de volta. Havia dado sem limites, sacrificado sem limites, e ao fazer isso, havia criado alguém que acreditava ter direito de pegar. A maior lição que aprendi: amor sem respeito não vale nada. Família sem integridade não tem significado. E às vezes a escolha mais dolorosa é também a certa. Meu filho está na prisão porque cometeu crimes. E eu estou em paz. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e se inscreva no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.